Olá a todos, eu sou Helena, sou residente em Química no Liceu e hoje estou aqui para fazer a revisão da apostila do quarto bimestre com vocês. No primeiro tópico, trataremos sobre ligações químicas. Bom, primeiro vamos entender a escala de eletronegatividade. A eletronegatividade nada mais é do que o poder de um átomo em uma molécula de atrair elétrons para si mesmo. E aí, então, foi organizada a escala de eletronegatividade de Pauli. A partir dessa escala, podemos caracterizar as ligações como ligação iônica ou covalente. Na ligação iônica, dizemos conjunto iônico para um composto no qual suas ligações são iônicas, possui o caráter iônico de uma ligação química. Ele pode ser visto, por exemplo, numa molécula de NaCl, que é o cloreto de sódio ou o sal de cozinha popularmente conhecido. Da mesma forma, faremos a subtração da eletronegatividade maior, que nesse caso é do cloro, menos a menor, que é do Na, que é o sódio. Com isso, teremos a variação de 2,27. Esse resultado é bem maior que 1,7, o que caracteriza seu caráter iônico. Já nas ligações covalentes, dizemos composto covalente para um composto no qual suas ligações são covalentes, possui o caráter covalente de uma ligação química. Por exemplo, temos o ácido clorídrico, o HCl. Como vamos saber se seu caráter é covalente ou iônico? Vamos pegar a eletronegatividade dos dois elementos e fazer uma subtração. A eletronegatividade maior menos a eletronegatividade menor. No caso, a maior é a eletronegatividade do cloro, que é 3,2, e a menor é a do hidrogênio, que é 2,2, de acordo com a escala de Pauli. Com isso, temos que a variação da eletronegatividade é de 1. Como esse resultado é menor que 1,7, 1,7 é o nosso parâmetro, esse caráter é covalente. Assim como os átomos se unem formando as ligações químicas, as moléculas se unem através das ligações intermoleculares. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. As ligações intermoleculares são ligações, forças ou interações que ocorrem entre as moléculas. E aí temos três tipos principais: dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Vamos começar pelo dipolo induzido. Ocorre entre moléculas apolares, geralmente do mesmo elemento químico. Podemos dizer que essa interação é uma interação fraca. Moléculas apolares são aquelas que as ligações são estabelecidas entre átomos com a mesma eletronegatividade ou eletronegatividade próxima. Já o dipolo permanente ocorre exclusivamente entre moléculas polares, onde o polo negativo se dará ao átomo que possuir maior eletronegatividade, porque ele vai atrair mais elétrons para si, e o positivo no de menor eletronegatividade. São as interações um pouco mais fortes do que o dipolo induzido que vimos anteriormente. Já a ligação de hidrogênio é uma interação que ocorre também entre moléculas polares. No entanto, precisamos prestar atenção porque a ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas polares que têm grande diferença de eletronegatividade. Isso ocorre principalmente com elementos como flúor, oxigênio e nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos. Então, um exemplo, quando se junta o flúor com o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre eles é muito alta. Então, ocorre ali uma ligação de hidrogênio. Agora, apresentando um resumo dessas forças ou interações intermoleculares, temos o dipolo induzido, o dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Percebam que o aumento da força se dá da esquerda para a direita. No caso, o dipolo induzido, realizado entre moléculas apolares, é mais fraco. Intermediário, temos o dipolo permanente, que são moléculas polares, e a ligação mais forte é a ligação de hidrogênio, que também são moléculas polares, mas ligadas a elementos muito eletronegativos. Quando comparamos diferentes substâncias, devemos primeiramente analisar o tipo de interação que essas possuem. Quanto maior
a sua força, mais difícil será de romper essas interações intermoleculares e, por isso, maior será a temperatura de fusão e ebulição. Caso as moléculas possuam o mesmo tipo de ligação entre todas as moléculas, precisaremos analisar o tamanho que essas possuem. Quanto maior for a molécula, maior também será a sua temperatura de fusão e de ebulição. Agora falando um pouquinho sobre a solubilidade. A solubilidade é uma propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido. Para isso, temos duas distinções: soluto e solvente. Solutos são aqueles compostos químicos que se dissolvem em outra substância, enquanto solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Agora, como exemplo, temos H2O, que é a água, e o etanol, e a água e o óleo, que é um exemplo clássico. Podemos generalizar dizendo que substância polar tende a se dissolver em outra substância polar, e uma substância apolar tende a se dissolver em uma substância apolar. Vamos aos exemplos. H2O e etanol, água e álcool. Eles se misturam, pois o etanol é capaz de fazer ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Já a água e o óleo não se misturam, pois o óleo não é capaz de fazer ligações de hidrogênio com a água. Agora vamos ver o último tópico, cadeias moleculares. Nós vimos características diferentes referentes aos tipos de ligações químicas e agora vamos estudar as cadeias, mais precisamente em relação às ligações covalentes. Uma ligação covalente realiza-se por meio de um compartilhamento de elétrons existentes na camada de valência. Vamos entender então como que as moléculas são formadas por meio desse tipo de ligação. Lembrando que os elétrons de valência nós já vimos na parte de tabela periódica como encontrá-los. Agora falando um pouquinho do que chamamos de estrutura de Lewis. Primeiro passo, nós vamos identificar a quantidade de elétrons que cada átomo possui em sua valência. Isso é possível por meio da sua localização na sua família da tabela periódica. Escolhi aqui o nitrogênio e o hidrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons em seu nível de valência e recebem 3 elétrons. Já o hidrogênio tem apenas um elétron em sua camada de valência. Para completar o octeto, ele é uma exceção e ele se estabiliza com 2 elétrons, enquanto o nitrogênio vai se estabilizar com 8 elétrons. No segundo passo, vamos desenvolver a fórmula propriamente dita, que chamamos de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Basta posicionar os dois elementos e distribuir os elétrons de valência de cada um. Na primeira imagem, podemos ver que o nitrogênio não completou seu octeto, e o hidrogênio sim, como falei, ele é uma exceção e se estabiliza com 2 elétrons. Podemos perceber que o nitrogênio ele fica com 6 elétrons, 5 já eram dele, mais um. Para ele chegar no octeto, ele precisa de mais 2 elétrons. Por isso, para a molécula ficar estável, a gente adiciona mais 2 hidrogênios. Agora, se a gente for contar, o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons por conta da ligação covalente que ele está realizando com o hidrogênio. O terceiro passo desse processo é escrever a fórmula estrutural a partir da fórmula eletrônica que nós fizemos no passo 2. Para realizar o desenho da fórmula estrutural, basicamente temos que preencher as ligações. Essa ligação, essa fórmula estrutural vai variar de acordo com a geometria, que é um conteúdo que vai ser estudado futuramente. No quarto e último passo, podemos desenvolver a fórmula molecular a partir das ligações entre os átomos. Nesse caso, nós temos um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Ficaria, então, NH3. Falando um pouquinho sobre as cadeias orgânicas, que são formadas basicamente por átomos de carbono, cientistas perceberam que o átomo de carbono tem uma capacidade extraordinária de se ligar a outros átomos, inclusive a outros átomos de carbono, formando encadeamentos ou cadeias das mais variadas posições. Com isso, temos diversos compostos orgânicos no ambiente. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele precisa fazer 4 ligações para ficar estável.
Apesar de outros elementos químicos se encadeiam, nenhum deles consegue formar cadeias tão longas, variadas e estáveis como o carbono. Por isso que ele forma inúmeros compostos. Agora aqui vou falar um pouquinho das estruturas. Lembra que quando a gente estava vendo a estrutura de Lewis, a gente falou sobre fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular? Bom, isso é um recurso muito utilizado na química orgânica, principalmente em diversos exercícios. A fórmula eletrônica, quando a gente representa os átomos e os elétrons. A fórmula estrutural, quando a gente representa os átomos com suas ligações. E a fórmula molecular é uma fórmula mais simplificada, onde a gente representa o átomo e as suas quantidades. Aqui seguem exemplos de compostos orgânicos, como o ácido etanóico, o etanol, que é muito utilizado no cotidiano como combustível, e a propanona, que popularmente é conhecida como acetona, que é utilizado como solvente de esmaltes. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão do conteúdo do quarto bimestre do primeiro ano. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida que ficar, podem entrar em contato. Será sempre um prazer ajudá-los. Tchau, tchau. Até a próxima aula.